Antes de orarmos, quero convidar você a desacelerar um pouco. Respire fundo. Imagine que agora é apenas você e Deus. Muitas vezes buscamos respostas no barulho, mas é no silêncio que o Senhor fala mais forte. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo, é vida, consolo e direção para quem a acolhe no coração. Talvez você já tenha ouvido versículos inúmeras vezes, mas existem momentos em que, diante das lutas, eles ganham um novo sentido. Não é que a Escritura tenha mudado, é o seu coração que está mais sensível, e Deus aproveita essa brecha para ministrar algo profundo. Quando estamos preocupados com a saúde, com as contas, com o futuro ou com coisas que apenas nós sabemos, a palavra se torna um abrigo. A Bíblia diz em Filipenses 4:6 que não devemos andar ansiosos, mas apresentar tudo a Deus com oração, súplica e gratidão. Isso significa que o Senhor nos convida a trocar nosso medo pela confiança. E quando o temor tenta dominar, sua palavra se levanta como escudo. Porque Ele nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio, não de medo. Se hoje seu coração está inquieto, lembre-se, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. João 14:1. Ele não espera que você resolva tudo sozinho, Ele pede que você creia. E se você recebe essa palavra, declare nos comentários, eu creio. Quando decidimos confiar na palavra de Deus, algo começa a mudar dentro de nós. Não significa que os problemas desaparecem imediatamente, mas a forma como os enfrentamos se transforma. A Bíblia não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser vivida. É por isso que Deus orientou Josué dizendo, medita nela dia e noite, então farás prosperar o teu caminho. Josué 1:8. Prosperidade aqui não se refere apenas a bens materiais, mas a uma vida conduzida pela sabedoria do alto, onde cada decisão é guiada pelo Espírito Santo. Permitir que a Escritura habite em nós é como construir uma casa sobre a rocha. O vento pode soprar, a chuva pode cair, mas aquilo que tem fundamento em Deus permanece. Colossenses 3:16 nos ensina a deixar a palavra de Cristo habitar ricamente dentro de nós, porque ela molda nosso comportamento, renova nossas atitudes e nos impulsiona ao louvor mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Tudo ao nosso redor pode mudar. Pessoas vão e vêm, circunstâncias oscilam, mas o que Deus disse permanece. Jesus afirmou que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Você pode construir sua vida sobre a palavra, porque ela é firme, indestrutível e eterna. E se você deseja viver fundamentado em Deus, comente agora, quero ser guiado pela palavra. A palavra de Deus não apenas informa, ela transforma. Ela toca áreas do coração que muitas vezes nem nós mesmos conseguimos entender. O salmista declarou, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119:11. Isso nos mostra que a Bíblia não é somente um livro de instruções, mas um escudo espiritual que nos protege das tentações e direciona os passos na caminhada da fé. Quando enfrentamos dúvidas, cansaço, desânimo ou tentações, aquilo que foi plantado dentro de nós pela palavra se torna sustento. Não podemos viver baseados em sentimentos ou opiniões, pois eles mudam. Devemos viver fundamentados no que Deus disse. O inimigo tentará distrair você, afastá-lo da leitura bíblica, porque sabe que um coração cheio da palavra é difícil de abalar. Os versículos que guardamos em momentos de paz se tornam âncora em tempos de tempestade. O que você coloca hoje na sua alma pode ser exatamente aquilo que te sustentará amanhã. Por isso leia, declare, memorize e medite. A palavra não só informa quem Deus é, mas revela quem você é nele. Nunca subestime o poder de um versículo em meio à sua luta. Às vezes, uma única frase bíblica é suficiente para fazer alguém levantar da cama, retomar a esperança e lembrar que ainda há propósito. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. A palavra me fortalece. Quando permitimos que a palavra de Deus habite em nosso interior, começamos a enxergar a vida com outra perspectiva. Ela nos mostra que não estamos sozinhos, que há propósito até nas tempestades. Algumas pessoas tentam enfrentar lutas baseadas apenas em força humana, mas a Bíblia nos ensina que não é por força,
nem por poder, mas pelo Espírito do Senhor. Emoções oscilam, opiniões mudam, mas a verdade de Deus é imutável. Por isso, quando você estiver em conflito interno, cansado, confundido ou sem direção, volte-se para a palavra. Ela se torna bússola quando estamos perdidos, lâmpada quando tudo à nossa volta parece escuro e abrigo quando nossa alma está cansada. Se hoje seu coração está pesado, lembre-se do que está escrito em Salmo 119, 25, 28, onde o salmista pede que Deus o reviva conforme sua palavra. O Senhor conhece suas limitações e nunca espera que você lute sozinho. Ele quer te fortalecer através da verdade que Ele mesmo declarou. É a palavra que revigora, restaura, confronta e cura. Ela mostra caminhos quando pensamos que não há saída e renova forças quando sentimos que não conseguiremos continuar. O que hoje parece impossível pode se tornar testemunho amanhã quando confiamos no que Deus já falou. Se você crê que Deus pode renovar suas forças pela palavra, declare: Senhor, renova-me. Quando a alma está cansada e o coração abatido, é comum tentar buscar respostas em pessoas, distrações, ou até no silêncio das próprias emoções. Mas é exatamente nesses momentos que a palavra de Deus se torna como água fresca, em meio ao deserto. O Salmo 119, 28 diz: A minha alma se consome de tristeza, fortaleces-me segundo a tua palavra. Isso revela que o consolo verdadeiro não vem daquilo que sentimos, mas daquilo que Deus declara. A palavra age como espelho, revelando quem realmente somos e onde precisamos mudar. É como fogo que refina e martelo que quebra resistências interiores, destruindo ciclos que não glorificam a Deus. Ela quebra fortalezas, cura feridas, corrige caminhos e reacende a fé. O autor de Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra é viva e eficaz, penetrando até as motivações mais profundas do coração. Não tema ser confrontado por Deus. O confronto dele não humilha, transforma. A palavra é instrumento de restauração e convite para uma vida de obediência e maturidade espiritual. Quando permitimos que ela nos corrija, passamos a viver como Jesus viveu. Não apenas falando de fé, mas demonstrando fé. Se a luta tem sido intensa, agarre-se ao que Deus disse. A cada versículo, ele te lembra que ainda existe esperança, que a tempestade tem fim e que você não foi criado para desistir, mas para permanecer. E se essa palavra alcançou você, comente: Eu permaneço em Cristo. A palavra do Senhor é como luz que se acende em meio à escuridão. Muitas vezes, tentamos caminhar baseados nas nossas próprias percepções e acabamos tropeçando. Mas a Bíblia diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Isso significa que Deus não apenas mostra o destino, mas ilumina o próximo passo. Mesmo que você não enxergue todo o trajeto, Ele te mostra o suficiente para seguir com confiança. Há momentos em que Deus não responde imediatamente com soluções, mas responde com direção. A resposta pode vir em um único versículo que te acalma, te orienta ou simplesmente te lembra que Ele está presente. Assim como o alimento sustenta o corpo, a palavra sustenta a alma. Jesus mesmo declarou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A verdade é que muitos estão espiritualmente desnutridos porque se alimentam mais das preocupações do que das promessas. Quanto mais tempo você dedica à palavra, mais forte seu espírito se torna diante das batalhas. Quanto mais você medita em Deus, mais o medo perde espaço dentro de você. Não se trata de saber muito, mas de viver o que se sabe. Uma única palavra revelada por Deus pode ser mais poderosa do que 1000 argumentos humanos. Onde se você deseja viver guiado pela luz do Senhor, escreva: Guia-me com tua palavra. Quando você se permite ser guiado pela palavra de Deus, algo extraordinário acontece. Sua mente é renovada, seu coração é restaurado e sua fé é fortalecida. A palavra limpa pensamentos, corrige atitudes e alinha nossa vida com o propósito divino. Ela nos lembra que fomos criados para algo maior do que sobreviver. Fomos chamados para viver em plenitude, conforme Cristo nos ensinou. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, em Hebreus 11:6, e é justamente pela palavra que a fé é gerada dentro de nós. Cada promessa lida, cada verdade meditada
e cada versículo declarado cria raízes de esperança. O inimigo sabe disso, e por isso tenta enfraquecer sua vida espiritual afastando você da Bíblia. Mas um coração cheio da palavra não se abala facilmente, porque ela se torna fortaleza espiritual. À medida que você se aprofunda nas Escrituras, o Espírito Santo te ensina, revela mistérios, consola em meio à dor e direciona caminhos. Não leia a Bíblia apenas por obrigação, mas como quem busca alimento e direção. O tempo gasto com ela nunca é perdido. É investido naquilo que te sustentará quando tudo mais falhar. Permita que a palavra molde seu caráter, fortaleça suas emoções e direcione suas escolhas. O mundo tenta moldar você à sua maneira, mas a palavra te forma à imagem de Cristo. E se você deseja ser transformado pela palavra, comente: quero viver a vontade de Deus. A jornada com Deus nem sempre é fácil, mas quando sua vida está alicerçada na palavra, você encontra forças onde ninguém mais vê. A Escritura não apenas inspira, ela sustenta. Quando tudo ao redor parece desabar, é a verdade de Deus que mantém você de pé. Jesus disse que aquele que ouve suas palavras e as pratica é como alguém que construiu a casa sobre a rocha. Os ventos sopraram, a chuva caiu, mas a casa permaneceu firme. Talvez hoje você esteja enfrentando desafios que não entende, perguntas sem respostas ou batalhas silenciosas. Mas lembre-se, a palavra de Deus não falha, não retrocede, não se adapta às circunstâncias. Ela prevalece. A fé não é a ausência de luta, é a decisão de permanecer crendo mesmo no meio dela. E quando você se alimenta da Bíblia, até os momentos mais difíceis se tornam oportunidades de crescimento espiritual. A obra que Deus realiza através da palavra não é superficial, é profunda. Ela não enfeita a vida para parecer melhor, mas transforma a essência para que você realmente viva algo melhor. Não se trata de parecer forte, mas de ser fortalecido por Deus. Não se trata de ter todas as respostas, mas de confiar naquele que é a própria resposta. Se essa mensagem tocou seu coração, declare com fé: minha força vem do Senhor.